qual é a nossa obediência perante o nosso Criador. Quando nos é colocado um desafio na nossa vida, como que nós nos portamos? É que nós temos de pensar numa coisa que é muito importante nos nossos dias. Os filhos não estão sempre connosco. Eles acabam por sair de casa, quer seja para a escola, quer seja para a vida. E quando eles levam fundamentos no seu coração importantes, eles não se desviam. Eles mantêm-se firmes e fiéis naquilo pelo qual foram educados no seu lar. Mas é engraçado a transformação total e absoluta de Abraão. Ele não contesta com Deus. Ele aceitou o desafio. E sem contar a ninguém aquilo que se passava, ele preparou para que as ordens de Deus fossem cumpridas com Abraão e o seu filho. É interessante que o comentário bíblico diz que ele não disse nada à sua mulher Sara. Diz que ele levantou-se muito cedinho, preparou o seu jumento, colocou a lenha e as várias coisas que eram necessárias para o holocausto e saiu de casa com os seus servos. O comentário também diz que uma nuvem os acompanhava. Tal qual, quando o povo saiu do Egito, uma nuvem acompanhava o povo de Deus, também Abraão era acompanhado por uma nuvem. Podemos imaginar, podemos pensar, pelo caminho, o que é que se passava entre aquele pai e aquele filho. A maior parte de nós aqui somos pais. Temos os nossos filhos, amamos os nossos filhos profundamente. E esta relação entre pai e filho não era uma relação qualquer. E nós vemos na maneira como eles falam um com o outro. A educação que Isaac teve desde a sua meninice leva-nos a crer que era uma educação verdadeiramente sob a orientação de Deus. Este jovenzinho obedecia de uma maneira forte àquilo que os seus pais tinham para lhe comunicar. E depois de caminharem cerca de 3 dias, chegaram ao lugar onde Abraão avistou o sítio onde havia de sacrificar o seu filho. E ele faz uma coisa, ele manda que os seus servos fiquem. E ele disse uma coisa muito interessante. A confiança que este homem tinha no seu Deus é qualquer coisa de extraordinário. Ele disse aos seus servos, ficai aqui, eu e o rapaz vamos adiante, vamos adorar o Senhor e voltamos. Este homem tinha uma certeza extraordinária que qualquer coisa de transcendental iria acontecer nesta caminhada com o seu filho. E eles foram. Chegando ao lugar, diz que durante todo aquele trajeto havia um silêncio entre eles. Com certeza que Abraão ia orando ao Senhor para que as coisas se pudessem resolver. E qual era o pensamento do rapaz que tinha 20 anos? Ele via ali o jumento, ele via ali a lenha, ele via todos os utensílios que eram necessários para o holocausto, mas onde estava a principal peça de tudo isto? E eles foram caminhando e caminhando. E chegando ao lugar, Isaac não pôde mais. E na cultura semítica havia uma maneira em que dos filhos falarem para os pais e dos pais também falarem para os filhos. Havia uma educação extrema. E via-se que naquela criança, naquele jovem, havia realmente sido educado de uma maneira extraordinária.
Ele disse, meu pai. Esta palavra, meu pai, já dava abertura para um diálogo entre filho e pai. E o que o pai diz? És-me aqui, meu filho. Que maneira extraordinária de nos podermos dirigir àqueles que são os nossos progenitores. Ou uma educação de quando nós falamos uns com os outros. É muito bonito quando nós temos uma educação cristã, em que as pessoas se admiram quando nós falamos uns com os outros. E realmente aconteceu isto entre aquele pai e aquele filho. Ele disse, meu pai. E o Senhor disse, és-me aqui, meu filho. Diga, irmão, se faz favor. Isaac, portanto, era um tipo de Jesus. Não é? Exatamente. A forma como ele, de forma submissa, como ele foi até ao fim, ele duvidava que seria certamente ele, ou outra coisa qualquer. O que é certo é que ele foi submisso. Ele se deixou amarrar. E isto lembra-nos, portanto, o sacrifício do Senhor Jesus. Ele só não foi até ao fim porque ele não era o Salvador do mundo, não é? Mas e o irmão falou e bem, a relação que havia entre filho e pai foi a mesma relação que havia na cruz nos momentos que antecederam o sacrifício. Isaac foi até ao fim, mas não tinha que ser imolado porque havia outro. Muito obrigado. Eu ia chegar aí, irmão, mas ainda bem que o irmão chegou, adiantou-se e ajudou-me. Desculpa lá, perdi-me. É da idade, mas os irmãos que esperem que isto já chega. Isaac e o seu pai Abraão encontraram-se no lugar. E Isaac perguntou, está tudo aqui, tudo pronto para o holocausto, mas onde está o cordeiro? É interessante as palavras de Isaac. Deus proverá. Deus proverá. Ele tinha a certeza, Abraão tinha a certeza no Deus em que ele amava. Tinha a certeza que haveria ali uma solução para aquele problema. Ele disse, o Senhor proverá. E é interessante, eu apontei aqui uma série de coisas, mas olha, vou deixar e vamos conversar. Eu gostaria e muito obrigado, irmão, pela sua intervenção. Eu gostaria de dizer também que todos aqueles que queiram intervir, por favor, o façam. Porque não só ajudam, como também a vossa sabedoria pode ajudar os vossos irmãos em Jesus. Portanto, ali se encontrava alguém que era obediente, sincero a Deus. E quando Abraão disse, o Senhor proverá, o comentário bíblico diz que Isaac aceitou as palavras do seu pai. Porque ele era um jovem que comungava com os princípios espirituais vindos do céu no seu lar. Ele tinha tido uma educação extrema no seu lar. Coisa, irmãos, que faz muita falta nos nossos dias. A obediência. Eu acho uma maneira carinhosa, uma maneira fantástica como o diálogo entre filho, pai e filho. Que coisa maravilhosa. É que nós temos de pensar numa coisa que é muito importante nos nossos dias. Os filhos não estão sempre conosco. Eles acabam por sair de casa, quer seja para a escola, quer seja para a vida. E quando eles levam fundamentos no seu coração importantes, eles não se desviam. Eles mantêm-se firmes e fiéis naquilo pelo qual foram educados no seu lar. Este jovenzinho, de apenas... Eu acho uma maneira... Não sei se os irmãos do vosso semestrário têm o comentário atrás. Quando o seu pai disse estas coisas, que Deus ele contou exatamente todos os planos a Isaac, os planos de Deus para aquele momento, no comentário da escola sabatina diz que este jovenzinho, com a idade que tinha, 20 anos, podia dizer, o meu pai não está bem de saúde.
O meu pai tem problemas psicológicos. O meu pai devia ter uma outra atitude, porque sou o único filho, sou o filho da promessa. Como é que o meu pai pode fazer uma coisa destas comigo? Mas diz que ele obedeceu às ordens do seu pai. Deixou que o seu pai o amarrasse. É porque nós temos de ver uma coisa, não só Abraão mataria o seu filho, como também o cremaria. Porque aquela lenha era para cremar, era para pôr fogo e fazer desaparecer o corpo do seu filho. E aquela atitude de Abraão como uma promessa. Desculpem aqui, dos irmãos que querem falar. Este irmão ali, aqui, mais à frente, aí mesmo. O irmão João falou agora da relação entre o pai e o filho. E realmente, pensando no contexto da lição, quando nos parecem as dificuldades, é muito importante a relação que nós desenvolvemos com o pai. E muitas vezes os filhos não compreendem porque é que os pais dão certas orientações, mas o pai sabe porque é que faz. Da mesma forma, Deus conhece-nos e sabe muito mais que nós. E, portanto, nós primeiro temos que desenvolver essa relação para confiar. Mas eu acredito que, quando aparecem dificuldades a sério na nossa vida, só um dia no céu nós vamos ter respostas. Porque nós, muitas delas, não entendemos, mas temos que confiar em Deus. E essa confiança vai para a relação que nós desenvolvemos com Deus em todos os tempos, nos tempos bons e nos tempos maus. Muito obrigado. Irmã Sónia. Eu iria um bocadinho mais atrás, porque vendo a cultura em que estava Abraão, os outros povos à volta, o que é que faziam? Ofereciam aos deuses, para aplacar a sua ira, muitas vezes os próprios filhos. Como é que Deus vai pedir a Abraão exatamente aquilo que os outros povos à volta faziam e praticavam? E para nós agora que lemos esta história, ainda temos algumas interrogações. Porque é que Deus vai pedir isto a Abraão, apesar que nós sabemos qual foi o desfecho? Mas estas interrogações provavelmente estariam na cabeça de Abraão e na cabeça de Isaac. Então Deus vai pedir a mesma coisa dos outros povos que são idólatras? A questão aqui está, como é que Abraão conseguiu distinguir que aquela era a voz de Deus? Porque ele podia ter na sua consciência uma dualidade muito grande e aqui uma luta interior, se era a voz de Deus ou se era outra voz. E aquilo que já falámos aqui era a confiança que ele tinha em Deus, que permitiu que ele avançasse nesta grande luta e neste grande sacrifício e neste grande desafio. Ele sabia que Deus proveria alguma coisa. E a solução não estava em imolar filhos, mas a solução estava, como há pouco foi dito, naquilo que Deus queria mostrar, que seria um Salvador externo a qualquer um de nós, alguém superior a nós. Portanto, esta história tem muito mais a dizer-nos de que forma nós, às vezes, podemos saber se é vontade de Deus ou não é vontade de Deus. Como é que eu ouço se é a voz de Deus ou não é a voz de Deus? Muito obrigado. A irmã falou uma coisa muito importante, que era por causa da cultura semítica da altura. Desculpa. Só lhe quero fazer a vontade. Eu encontrei o texto que o irmão Moura estava a dizer. Diz assim: era participante da fé de Abraão e sentia-se honrado sendo chamado a dar a vida em oferta a Deus. E depois, com ternura, procura aliviar a dor do pai e auxilia-lhe as mãos desfalecidas a amarrarem as cordas que o prendem ao altar. Muito obrigado. Como a irmã Sónia estava a dizer há pouco, isto também era uma prova que Deus fez, que Deus colocou a Abraão para que o inimigo compreendesse que há pessoas, homens e mulheres, que amam a Deus por amor, por carinho, porque sentem necessidade de Deus. Porque aquilo que aconteceu na vida e na experiência de Abraão é uma vida que nos deve tocar a nós como seres humanos, como filhos de Deus. Qual é a nossa obediência perante o nosso Criador? Quando nos é colocado um desafio na nossa vida, como que nós nos portamos? Aceitamos sem reservas?
Abraão aceitou. Seu filho Isaac aceitou. E nós, que vivemos nos últimos dias da história deste mundo, como é que aceitamos os desafios de Deus para os nossos dias? Sabemos, meus irmãos e meus queridos, que Satanás está a fazer um trabalho notável nesta terra para transviar os filhos de Deus. Ele coloca armadilhas em todas as esquinas deste mundo. Só através de uma comunhão íntima, uma comunhão persistente, uma comunhão com o nosso Criador, é que nós podemos sair vitoriosos dessas armadilhas que são colocadas na nossa vida. Diga, irmão Vicente. O irmão Vicente ali, se faz favor. Eu sinto alguma dificuldade em acompanhar o raciocínio de alguns dos comentários da nossa lição. Não só de hoje, deste trimensário. A palavra, o próprio comentário da lição diz-nos que, na parte do monitor, e eu concordo perfeitamente, que aquilo que aconteceu ali com Abraão foi uma experiência única e irrepetível. Única e irrepetível. Ou seja, Deus não vai pedir isto a mais ninguém. E acredito que, sem estar a contradizer e sem entrar aqui em polémica, não creio que Deus nos coloque as provas. Porque a palavra de Deus diz claramente que ninguém diga que de Deus é tentado. Ninguém diga que de Deus é tentado. Agora, o que nós vemos nesta experiência de Abraão é que Deus estava lá. E é aí que nós temos que ver. É que mesmo quando nós somos provados, Deus está connosco. Quando a prova vem, não é que Deus traga a prova, o inimigo traz-nos a prova. O inimigo é que nos põe à prova em relação a Deus. Não Deus. Deus não precisa de nos provar. Deus precisa sim de nos purificar no meio da prova. Ou seja, no meio das nossas provas, Deus está lá para que esse fogo que da parte do inimigo é para nos consumir, é para nos destruir, é para chegarmos a pensar, afinal Deus é assim. Em lugar de pensarmos que Deus é assim, percebamos como Deus está ao nosso lado. Deus está sempre ao nosso lado. Deus é de confiança. Aconteça o que acontecer na nossa vida, Deus é de confiança. E isso foi aquilo que Abraão e Isaac provaram na sua experiência. Uma experiência irrepetível. Ou seja, uma experiência que não se volta a repetir com ninguém. Deus não vai provar mais ninguém neste sentido, desta forma. Portanto, mas o inimigo continua a querer provar-nos. O inimigo continua a querer trazer provas sobre nós, a fazer-nos ir ao fogo da aflição. Mas no fogo da aflição, Deus está lá connosco, como esteve com os 3 jovens em Babilónia. Deus está connosco, para que o nosso cabelo não se queime, para que as nossas vestes não cheirem a fumo. Muito obrigado. Há bocadinho a irmã Sónia disse uma coisa, que por causa do sacrifício que faziam com os seus filhos, isso era praticado pelos cananeus e seus vizinhos, mas não era a vontade de Deus. E Abraão sabia disso, por isso ele confiava que Deus havia de solucionar. Ele acreditava até que se porventura imolasse Isaac, Deus o ressuscitaria. Uma coisa também interessante nisto... Irmão João Moura. Diga, faz favor. Desculpe. Reforçando o que disse o pastor Daniel Vicente, a propósito dos comentários, eu gostava de ler só um comentário que vem exatamente nesta parte.
Ele diz o seguinte, o escritor: o que é importante para Deus não é necessariamente o fim, mas o que aprendemos à medida que somos remodelados pela situação. Deus só tem um propósito: a nossa purificação. E tudo sobrevém nesse propósito. E de cada vez que saímos como vencedores, somos vencedores em Cristo. Muito obrigado. E, irmão Filipe, essa purificação leva-nos a passar por um cadinho muitas vezes, porque eles são importantes para a nossa edificação espiritual. Irmão João Moura, peço desculpa, mas só pegando ali no gancho do pastor, realmente Deus não nos leva à prova. Ele permite que nós passemos pela prova, mas se Deus não nos leva à prova, então qual é o objetivo da prova? O objetivo da prova é Deus permitir que aconteça para que possamos ser fortalecidos, purificados. E isto que aconteceu com Abraão e com Isaac, não era intenção de Deus que Abraão matasse Isaac, claro que não. Mas esta situação aconteceu para que pudesse a história ficar para a posteridade, ou seja, para que pudesse, através desta história, nós pudéssemos confiar em Deus e termos aqui a real confiança de que Deus não nos abandona nas provas mais difíceis. Muito obrigado. Irmã, não nos esqueçamos que Abraão e Isaac saíram dali mais fortalecidos no Senhor. Aí estava a pedir a palavra. Verso 12. Abraão é sair da terra dele, da parentela, e com a promessa de Deus que seria uma grande nação. Exatamente. Eu tiro lições dessa história de Abraão para a minha vida como pai, que nós fazemos um compromisso com Deus, hoje, pela manhã e à tarde já esquecemos que tinha um compromisso com Deus. Deus, de antemão, quando Abraão mostra ali que estaria disposto a fazer aquele sacrifício, ele branda pela segunda vez e lembra a Abraão da promessa que ele fez, que seria uma grande nação. Agora, eu pergunto a mim mesmo, eu como pai, teria eu feito o que Abraão fez? Mas como a mente de Abraão era muito melhor do que a minha hoje, Abraão lembrou-se da promessa de que ele seria uma grande nação e que seria abençoado todas as famílias da terra. Então, por isso, Abraão tinha a certeza que Deus interviria e ele não sacrificaria o seu filho. Essa é a lição que eu tiro para a minha vida. E, no ponto de vista, o que a Bíblia me diz se você ver no verso 22, no capítulo 22, verso 16, todos têm a Bíblia aí, pode ver, que Deus, ele lembra a Abraão dessa promessa que fizeram, eles dois juntos. Obrigado. Por aqui verificamos exatamente o Deus que nós queremos, o Deus que nós amamos, o poder e a força que tem esse Deus sobre as nossas vidas. Nós devíamos ponderar muito nesta experiência. Aliás, ponderar muito na lição desta semana, porque ela traz-nos conselhos, traz-nos avisos, traz-nos coisas tão importantes para a nossa vida espiritual. Eu penso que esta lição desta semana é uma lição que nos prepara para a eternidade. Faz favor. Ok. O que eu gostaria de fazer é uma questão. Se a tentação e a aprovação se diferem ou são a mesma coisa? Se não, isso que nós estamos aqui a ouvir em relação àquilo que Abraão passou, esse crisol que Abraão passou, foi ou não uma aprovação? Obrigado. Nós temos que passar esta fase, porque senão daqui a bocadinho a escola sabatina e o sermão. Eu não quero fazer isso. Vamos terminar esta parte de Abraão com um momento crucial deste episódio. É quando Abraão levanta a mão para imolar o seu filho. Foi Deus
quem enviou o seu anjo e disse a Abraão, Abraão, não faças tal. E quando Abraão ouvia esta voz, há bocadinho falou-se aqui, já não me lembro quem foi que disse, que como que Abraão sabia que era a voz de Deus que falava com ele. Desculpem voltar um pouco atrás. Abraão conhecia a voz de Deus, porque era a 8ª vez que Deus falava com Abraão. Portanto, ele sabia perfeitamente que era Deus quem falava com ele. Voltando agora àquilo que estávamos a falar, diz que então o Senhor disse, Abraão, não faças mal. Há uma palavra aqui, não faças mal a quê? Ao teu único filho. É uma coisa extraordinária. A maneira como este capítulo 22 está escrito em Gênesis é uma maneira fantástica de nós vermos o relacionamento que há entre Pai, Filho e Deus. Faz favor, irmão. Eu só queria... eu estou um pouco atrasado porque eu estou vindo da galeria, mas assim, quando o pastor Vicente falou, o que eu percebo em relação à palavra? Deus deu para nós uma única coisa, o caminho da salvação. E ele fez isso por meio de uma história, que está contemplada em livros, que é a Bíblia que a gente conhece. Só por isso, é óbvio que a gente pode saber que Deus não foi colocar, não quer nos colocar em provação. O que o ser humano esquece é que é dado a nós o livre-arbítrio. Quem se coloca em situação de provação somos nós mesmos. Porque quando nós desobedecemos o que está na palavra, quando nós nos desviamos da mensagem que Deus deu para nós, nós começamos a abrir o caminho, não é nem abrir, é escolher trafegar por um caminho mais difícil, mais tortuoso, que vai nos trazer as aflições. É óbvio que, muitas vezes, parece nem que parta da nossa escolha, mas Deus não age para que a gente chegue às provações. Isso eu tenho certeza que Ele não faz. Ele não vai agir para a gente chegar às provações. Mas o que Ele nos deu, que é o mais importante, é o caminho para como sair das provações. Ou agimos por nós mesmos, ou, como já foi dito, pelo inimigo, por Satanás. Satanás, quando nós não fazemos por onde estar em provação, o inimigo vem e faz, como é o caso típico de Jó. Jó não fez nada para ser provado, absolutamente nada para ser provado. Mas Satanás foi lá e na contenda com Deus acabou por colocar Jó à prova. O que fez Jó sair dessa prova? O conhecimento da verdade, que era o que ele tinha naquele momento, de que Deus estava acima de todas as coisas. Muito obrigado. É só dizer uma coisa, antes de passar ali ao irmão Filipe, é dizer que o plano de Deus para o ser humano, no princípio, dado a Adão e Eva, era sem sofrimento. Era um plano sem sofrimento. A partir daí, nós temos mais alguém que nos causa sofrimento. Faz favor, irmão Filipe. Deus nunca nos tenta. Por isso ele foi tentado. Pois. Okay? Deus nunca nos tenta. Permite provações. E a provação tem um único objetivo. O aproximar-nos de Deus e a transformação, a purificação do nosso caráter. Não nos esqueçamos, não levamos nada mais deste mundo a não ser o caráter que nós vamos construindo dia a dia. E as provações que Deus permite que cada um de nós possa ter, só têm esse objetivo. Transformar o nosso caráter à sua imagem e semelhança. Agora, tentar, Deus nunca tenta. Nós vamos passar à frente agora, vamos falar sobre o episódio que nós vimos em Oseias. É muito interessante esta parte também da lição. O povo de Deus tinha saído do Egito, da escravidão, da submissão, passando por momentos tão difíceis no Egito. Deus deu-lhes uma oportunidade, embora tivessem de passar por um deserto para serem purificados, mas eles entraram numa terra que manava leite e mel. Tinham tudo para ser felizes, mas desviaram-se do caminho do Senhor. E durante gerações e gerações, isto aconteceu. Os filhos não eram melhores que os pais não eram melhores que os filhos,
e assim sucessivamente. E Oseias, numa maneira metáfora, faz-nos fala-nos deste episódio da vida do povo de Israel. E faz uma comparação entre o marido e a mulher. Quem ama verdadeiramente a sua esposa? Quem ama verdadeiramente o seu esposo? Fará tudo aquilo que estiver ao seu alcance para manter-se fiel, manter-se firme e testemunhar desse amor ao mundo que os rodeia. E é interessante, o tempo vai, eu não sei quanto tempo é que ainda tenho, mas nós vimos aqui que Oseias, para defender a sua esposa de ir ter com outros amores, ele coloca armadilhas com espinhos, porque os espinhos magoam. E é interessante uma coisa que eu vi nesta experiência de Oseias. Isto faz-me lembrar bem o filho pródigo. Quando o filho pródigo estava longe da casa dos seus pais, quando lhe faltou o dinheiro, os seus amigos o abandonaram. A esposa de Oseias, Gomer, também quando lhe faltou, sei lá, beleza, quando lhe faltou qualquer coisa, os seus amantes a abandonaram também. Irmãos, isto é uma experiência para nós. Quando nos afastamos de Deus, irmãos, eu vou repetir. Quando nos afastamos de Deus, os caminhos por vezes são tortuosos para voltarmos à casa do Senhor. Porque pensamos, mas é verdade, que vamos ser criticados, quando pensamos que vamos ser apontados, quando pensamos que vão dizer isto, meus irmãos, se porventura saímos da igreja por qualquer motivo, voltem por favor. Esta é a casa do Senhor. Esta é o lugar de adoração ao nosso Deus, ao nosso Criador. Este é o lugar pelo qual nós temos a possibilidade de um dia estarmos com o nosso Criador. Jesus ia à igreja. Este lugar é um lugar imperfeito, mas é um lugar onde nós nos encontramos com o nosso Criador. Nós vamos passar à frente. Havia muita coisa a dizer nesta parte de Oseias, mas temos de passar à frente e falar sobre Jó. Há bocadinho um irmão já apontou qualquer coisa de Jó. Esta experiência e esta vida de Jó também é uma experiência ternurenta. Mas é engraçado que no princípio do capítulo 1 de Jó, diz que Jó era um homem justo, e havia outra palavra que eu coloquei como um homem pleno. O que é uma pessoa plena? O que é uma pessoa plena? Muito obrigado. Não havia nada na vida deste homem que pudesse ser apontada. Era um homem que tinha o dom, a capacidade, o carinho. Ele tinha tudo para ser um homem feliz e tornar as pessoas que o rodeavam também serem felizes. Mas o adversário de Deus tinha de intervir na vida deste homem. E há uma coisa que diz aqui, é que quando os filhos de Deus estavam se reunindo
com o Senhor, veio Satanás entre eles. Não nos esqueçamos de uma coisa que é muito importante. Satanás, depois de ser expulso do céu, nunca mais teve acesso ao céu. Pode ter reunido num outro lugar, mas nunca no céu. Porque em Apocalipse 7, 12, 7 a 9, explica muitíssimo bem que ele foi expulso para nunca mais lá voltar. Ele estava entre os filhos de Deus, mas não era um filho de Deus. Tinha sido um filho de Deus. Ele estava com eles, mas não era um deles. Tinha sido um deles. Não nos esqueçamos disto. Satanás saiu da cena do céu, de tudo aquilo que Deus se manifestava. Portanto, ele tinha saído de cena. Faz favor, irmão. Só um esclarecimento. Quando o Apocalipse se refere a isso, é ao lugar que ele ocupava no céu. Ou seja, não nos esqueçamos que o céu, portanto, é o modelo, portanto, daquilo que era o próprio santuário. Portanto, Satanás era querubim protetor, ou seja, estava na mesma posição que os anjos estavam no santuário, ali ao pé da arca, junto do trono de Deus. Portanto, no Santíssimo. Ele não teve mais acesso ao Santíssimo. Portanto, mas há outras partes portanto, da representação do céu. Portanto, quando ele vai para junto de Deus, não vai junto do trono de Deus. Ele não pode ir aí, já não tem mais acesso aí. Ele aí, essa posição, ele já não tem. Mas tem acesso, portanto, a lugares onde tinha, até à crucifixão, ele tinha, portanto, a possibilidade de ir ainda a alguns lugares onde outros seres humanos, por exemplo, não têm acesso e onde outros seres criados, só esses podem ter, e que não caíram, têm acesso juntamente com os anjos. Portanto, não quer dizer que geograficamente não fosse o céu, mas não o lugar santíssimo de maneira alguma. A essa posição que ele tinha, ele foi expulso dessa posição e não podia ter mais acesso. Mas, portanto, quando o Apocalipse se refere que ele foi lançado por terra, portanto, é após a cruz, após a morte de Jesus, ele é lançado definitivamente. Neste momento, Satanás não tem outro lugar no universo onde ele possa ir, senão a própria terra. Meu irmão, nós vamos arranjar aqui uma polémica por causa disso. O comentário bíblico diz exatamente que ele teve acesso a mundos criados por Deus, nunca ao céu. Aos atos do Senhor, ele nunca mais teve acesso a esse lugar. Só para dizer noutra vertente que os teólogos, os entendidos, têm colocado o livro de Jó, portanto, o livro de Jó foi contemporâneo do Pentateuco. E há muitos teólogos que dizem que provavelmente terá sido o primeiro livro a ser escrito, porque a questão do sofrimento, logo a seguir ao pecado, e do sofrimento sem causa, que é aquilo que trata realmente o livro de Jó, enfim, foi uma das preocupações desde sempre. E nós hoje continuamos a lutar, tentando compreender a razão do sofrimento sem causa. Porque reparem, quando Satanás fala com Jesus, diz, e tu me atentaste contra este homem sem causa, não é? Portanto, é isso que nós temos que compreender, que aqui o sofrimento, muitas vezes sofremos consequências dos nossos próprios atos, das nossas próprias escolhas, mas não é disso que se trata. Estávamos aqui diante de um homem íntegro e que foi atormentado sem causa. Íntegro e justo. Faz favor. Tenho 5 minutos. Ok, pronto. Não é preciso pôr o microfone para as outras pessoas não ouvir. Só temos 5 minutos.
Este homem era um homem realmente, um homem de Deus. Mas o diabo tinha de intervir na vida deste homem. O diabo queria fazer crer ao mundo que este homem servia a Deus por interesses, por benefícios. Mas Deus sabia que neste homem era um homem de fé, um homem que não se deixava vencer, era um homem que não abalava com as tempestades que podiam rodear a sua vida. E assim, Satanás colocou um plano, fez um pacto. Há coisas que às vezes nós temos, o comentário bíblico diz que Deus concordou. Eu fico um bocadinho apreensivo. Deus concordou com o plano de Satanás. Mas depois diz outra coisa que também me veio confortar as dúvidas que eu tinha. Deus diz que Deus confiava que Jó era suficientemente forte espiritualmente para poder suportar as provações vindas do inimigo. Satanás apontou 3 coisas na vida deste homem: a sua casa, as suas propriedades e a sua vida. Ele começou pelas suas propriedades. Devastou tudo. Ele depois foi à vida também dos seus filhos. E finalmente foi à vida dele. Eu tenho aqui um pormenor de um pastor que fazia o seu trabalho na Alemanha e que certa vez houve um incêndio lá na sua área, onde incendiou as casas todas, matando muitos dos seus amigos e também paroquianos da sua igreja, ceifando também a vida da sua esposa e dos seus filhos. Este homem, ele teve palavras que eu gostaria de deixar aqui esta manhã aos irmãos, tal qual Jó. Este homem disse, depois de toda esta tragédia, ele disse: Cristo, tua vontade estará sempre em mim. Confiando na tua bondade, sempre andarei aqui. Em meio da dor, em meio da paz, que rodeou o teu amor e a glória que emana de ti. Eu vou saltar um dia para chegarmos à parte de quinta-feira, nas promessas. E os irmãos tenham, por favor, levem este trabalho de casa. Em Oséias 2, os primeiros versículos são exatamente esta lição. Nós podemos passar por bocadinhos difíceis nesta vida. E passamos. Não há ninguém nesta sala esta manhã possa dizer que nunca passou por provações muito ardentes nesta vida. Uns de uma forma, outros de outra forma, todos passamos. Mas nós temos alguém extraordinário ao nosso lado, que nos ajuda, que nos auxilia, que nos ampara, que nos conforta e finalmente nos levará para junto deles, para junto dele, para vivermos para toda a eternidade. Que Deus possa abençoar os meus irmãos, possam ter um sábado muito feliz, que a graça, o amor, a misericórdia de Deus possa estar com todos vós e um dia nos possamos encontrar na eternidade com Jesus.